Bom dia, vamos começar hoje o nosso devocional com Deus, continuando aqui em Lucas capítulo 23, versículo 50, continuação, que diz assim: o sepultamento de Jesus Cristo. E eis que havia certo homem chamado José, natural de Arimateia, uma cidade da Judéia, membro do Sinédrio, e era bom e justo. Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, e aguardava o reino de Deus. Foi à presença de Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus. Então, tirando-o da cruz, envolveu-o em um lençol de linho e o depositou no túmulo, cavado na rocha, no qual ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia acompanhavam José e, contemplando o túmulo, vieram com o corpo de Jesus, foram colocados naquele local. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado desceram em obediência aos mandamentos. Amém, né? Aqui vai falar sobre o sepultamento de Jesus Cristo. No dia em que ele foi tirado da cruz, né? Ali Jesus tinha sido crucificado. E este homem aqui, José de Arimateia, ele vai até Pilatos porque ele não concorda com o que fizeram com Jesus. Ele sabe que Jesus é inocente, ele sabe, ele conhece quem é Jesus, ele creu no Cristo, né? Então ali, por ele não concordar, ele chega até Pilatos, ele pede o corpo de Jesus, porque ele quer pôr Jesus no túmulo, né? Porque assim fazia, né? Mas ele sentiu essa necessidade de pegar Jesus e fazer tudo isso com Jesus. Então ele pede o corpo de Jesus. No momento que ele pede, Pilatos concede. E ele ali leva um lençol fino, ele enrola Jesus naquele lençol fino e leva e põe nesse túmulo, esse túmulo aonde foi furado na rocha, onde ninguém havia ficado ainda, né? Diante deste túmulo, dentro desse túmulo, né? Ninguém ali havia sido sepultado naquele lugar. Era Jesus o primeiro daquele lugar, né? E aqui fala, acho interessante também, né? Que vai falar que ele era membro do Sinédrio. Então ele era um dos grandes, né, em Jerusalém. Ele era um dos sacerdotes, ele era um dos chefes também, né? Então ele ali na cidade da Judéia, membro do Sinédrio, que era bom e justo. Então ele era bom e justo. Ele conheceu o que Jesus fez, né? Ele conheceu Jesus. E aqui diz ainda, né? Ele não havia concordado com o veredito, tampouco com o proceder dos outros, aguardava o reino de Deus. Então ele não tinha concordado com tudo que fizeram com Jesus, mas ele aguardava o reino de Deus. Ele acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Ele acreditava que Jesus prometeu ir, mas viria novamente. Ele acreditou, né? Ele creu. É necessário nesses dias de hoje, né, que nós possamos alimentar a nossa fé, que nós possamos crer, que nós possamos não duvidar do que Deus pode fazer na minha e na sua vida. É necessário crer. E este homem que pega o corpo de Jesus, José de Arimateia, ele creu. Ele creu no reino dos céus. Ele creu que Jesus era o Filho de Deus. Ele creu que um dia Jesus iria buscar. Como está predito, né? Como está dito na sua palavra. Que ele foi, mas ele virá novamente nos buscar. E nós aguardamos por este grande dia, né? O dia em que o veremos face a face. E aqui a palavra vai nos dizer que as mulheres começam ali a seguir Jesus, a seguir José de Arimateia, a seguir aonde eles vão levar Jesus, aonde eles vão depositar o corpo de Jesus. Mas já estava findando a sexta-feira, porque já era bem para chegar 1h da manhã, né? Queria se iniciar o sábado. Então elas veem onde ele deposita o corpo de Jesus e ali elas concordam umas com as outras de ir novamente no dia seguinte, que seria no sábado ou no domingo, porque no sábado elas não poderiam, porque era sábado e perante a lei não poderia trabalhar no sábado. Então elas concordam de ir para casa, arrumar as especiarias, arrumar os perfumes para embalsamar o corpo de Jesus, porque naquele tempo elas faziam desta maneira, elas preparavam o corpo, elas embalsamavam com perfumes e óleos. Então ali elas queriam fazer da mesma maneira com Jesus, né? Mas elas tiveram uma surpresa, porque Jesus não era qualquer um. Jesus era o Filho de Deus, né? E do Filho de Deus, o próprio Deus cuida, né? Muitas vezes nós estamos tão preocupados com o dia de hoje, o dia de amanhã, o que será, mas
Deus, Ele nos diz no dia de hoje, Ele cuida de mim, Ele cuida de você, somente creia. Creia tão somente que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos e do que imaginamos. O Senhor é fiel sobre a minha e sobre a sua vida. Basta nós crermos, basta nós pedirmos, porque Jesus disse, né? E dirá ao monte, precipite no mar, e ele irá. Porque o poder está na palavra, no poder da palavra. A crença, há 3 formas de crer, né? Como nós conhecemos. 3 formas de acreditar, de crer na palavra do Senhor. Uma forma no caso, né, é o poder da palavra. Outra forma é crer que Jesus faz. Senhor, eu não tenho fé, mas pela tua fé eu creio, me ajuda. Como disse aquele homem, né, que estava com seu filho endemoniado. E ele fala, Senhor, eu não tenho fé, eu não consigo mais crer, mas me ajuda a crer. Então pedir ajuda. E a terceira, né, é falar e crer dentro de nós. Como fez aquela mulher do fluxo de sangue, se eu tão somente tocar na orla de Jesus, eu serei curada. Se eu tão somente tocar, então ela creu e falou no próprio pensamento, se eu tão somente tocar. Ela não estava gritando, ela não estava falando alto, mas ela estava falando dentro de si, Senhor, o Senhor é minha última esperança. Se eu tão somente tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. E assim aconteceu. Assim aconteceu. E também é assim na nossa vida. Basta nós termos fé. E essas mulheres aqui, elas pegaram ali e foram para casa preparar os bálsamos para trazer novamente, para poder cobrir o corpo de Jesus. Mas não poderia, porque era sábado, então elas descansaram no sábado. Então elas iriam de manhã bem cedo, né? E aí elas vão ter uma surpresa, né? Porque aí já vai para quando Cristo ressuscita ao 3º dia, o dia do que Jesus ressuscitou, né? O dia que o Senhor reviveu. E aí nós vamos continuar amanhã, sexta-feira, né? Amanhã, sexta-feira, vamos continuar esta palavra maravilhosa, que é a palavra de Cristo, que faz sentido para você, né? Que você venha cada dia mais meditar dentro da palavra do Senhor, porque quanto mais nós buscamos, mais nós acreditamos, mais nós intercedemos e temos fé, porque aquilo que ouvimos desce para a mente e desce para o coração. Então nós temos que praticar esta palavra, buscar e acreditar que Deus faz cada dia mais milagres e maravilhas. Ele não está morto, ele ressuscitou. Ao 3º dia ele ressuscitou. Então é necessário nós termos fé e acreditar. Acredite que tudo é passageiro aqui na terra, tudo passa. Tudo passa, né? Se é o que você está necessitando no dia de hoje, de uma vitória, acredito que a vitória chegará, porque o Senhor é fiel para cumprir as suas promessas. Amém? Agradeço a todos que têm me ouvido até aqui. Tenham um ótimo dia abençoado por Deus, em nome de Jesus, com essa palavra abençoada.